Oi, turma, bom dia, boa tarde. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na última aula, a gente falou sobre as cartilagens, no tecido cartilaginoso, as características do tecido cartilaginoso. Falamos sobre as articulações, né? E os tipos, o que são as articulações, e a gente falou também sobre os tipos de articulações que existem no nosso corpo, certo? Na aula de hoje, não sei se eu dei bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, como é que se articula a curvatura da nossa coluna vertebral, e vamos falar um pouquinho também sobre o sistema muscular do nosso corpo, que possibilita, junto com o nosso sistema esquelético, a realização dos movimentos do corpo, certo? Ou seja, a possibilidade que a gente tem de realizar movimentos do nosso corpo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a curvatura da coluna vertebral, né? Então, quando a gente vê de frente, né, a coluna vertebral ela parece reta, né? Quando você olha ela de frente, assim, né? Você olha assim nas costas da pessoa, você tem a impressão que ela segue uma linha completamente reta, né? Mas se a gente observar lateralmente, se você conseguir observar de lado, lateralmente, ou seja, de lado a coluna vertebral, a gente consegue notar que na realidade ela tem a forma de uma letra S, ou seja, a forma de um S, né? Como vocês podem observar aqui na imagem, não nessa imagem aqui para cima de mim, aquela imagem lá que está no canto, você vê que elas têm como se fosse um formatozinho da letra S, né? Então é devido, né? Ou seja, graças a essa curvatura, essa curvatura, né, da coluna vertebral, né, que a gente chama de uma das curvaturas fisiológicas, né, que são consideradas normais, essa curvatura aí é normal, que ela é importante no processo de sustentação do nosso corpo, né? Ou seja, a curvatura da nossa coluna ela é que possibilita a eficiência da sustentação do nosso corpo e na movimentação também, ou seja, entre cada uma dessas vértebras entre si, né? E que possibilita que a gente consiga ter diferentes posições no nosso dia a dia, né? Então, que possibilita que a gente se sente, que a gente fique de pé, que a gente fique deitado. Ou seja, a série de posições que a gente consegue realizar com o nosso corpo, graças à nossa coluna vertebral, é possibilitada por essa curvatura natural. Ou seja, essa é uma curvatura natural da nossa coluna, certo? Mas, né, pode ser considerado um problema de saúde quando essas curvaturas, ou seja, essa curvatura aí, ela sofre grandes alterações, né? E se essa curvatura ela sofrer alguma alteração, ou uma grande alteração, né, ela pode comprometer, né, o alinhamento da nossa coluna, certo? E todo o equilíbrio das estruturas que estão associadas à nossa coluna vertebral, né? Então, os desvios, que a gente chama de desvios, né, os desvios que podem acontecer na coluna, elas podem causar uma série de dores, dificuldade nas funções de sustentação do nosso corpo, dificuldade ou problemas na locomoção, e via de regra, né, é importante procurar tratamento médico, né, ou seja, ajuda médica para não agravar o problema, porque o problema pode ir se agravando ao longo do tempo. Então aquela imagenzinha que a gente tem aqui, dessa coloridinha, é a curvatura normal da coluna vertebral. Então veja lá que na região cervical, que é a região desse pescoço, a gente tem o que chama de uma lordose, né? Que é essa curvazinha para dentro, né? Nesse formato de C, né? Para dentro. Na parte da coluna aqui, torácica, a gente tem uma que a gente chama de cifose, né? Que é essa curvatura para fora, né? E na região da lombar, que é essa região que fica atrás da nossa barriga, nosso abdômen, a gente também tem uma lordose, né? Então essa a curvatura como se fosse para dentro. Então esse formatozinho de S é a curvatura normal. Mas aqui onde eu estou, deixa eu desaparecer aqui para vocês verem, a gente tem alguns casos de curvatura que pode de curvatura problemática, né? Ou de uma curvatura errada, né? Então a gente tem escoliose, veja que é quando a escoliose é quando a coluna ela fica deslocada para os lados, para um dos lados.
a cifose, que você tem uma lordose mais acentuada, principalmente na região cervical, né? E uma lordose mais agravada, né? Ou seja, que a gente chama de hiperlordose, né? A lordose natural é centrada, mas uma hiperlordose é quando você tem uma lordose, ou seja, a coluna ela fica muito como é que chama? Ela fica muito curvada a mais do que ela deveria, né? Então você tem a lordose normal, mas você tem uma hiperlordose quando ela fica muito curvada para dentro, e você tem uma hipercifose quando a coluna também ela fica, tem uma lordose, né, nessa região cervical aí muito, desculpe, tem uma cifose, né, que é essa da torácica que é para fora, ela fica acentuadamente para fora, então a gente chama de hipercifose quando você tem uma cifose excessiva, e uma hiperlordose quando a coluna ela se dobra demais para dentro, que pode ser a hiperlordose pode ser na região cervical, como pode ser na região lombar. A hipercifose pode ser aqui na região torácica, né, quando a coluna fica muito para fora. E essa escoliose tem esse deslocamento lateral da coluna vertebral, né? A gente precisa ter alguns cuidados para evitar as dores e os desvios na nossa coluna, né? A postura sentada, a postura, a coluna ereta, como eu estou aqui errado, né, para frente, mas é para conseguir captar o áudio direito. Mas você sempre tem que estar com a coluna reta, né? Cuidado com usar o celular, né? A gente às vezes pega o celular e deixa o celular baixo, fica com o pescoço para baixo, né? O ideal é que a gente use o celular na altura dos nossos olhos. Então, a gente tem que usar o celular aqui na altura do olho, porque se a gente bota o celular para baixo, a gente curva a cabeça para baixo e vai causar dores no nosso pescoço, né? na nossa coluna. Então o ideal é a gente usar o celular na altura do nosso olho. E a mesma coisa também o uso adequado da mochila, né? A mochila a gente vai, quando ia para a escola, né, presencialmente, não botar muitos livros, tentar ajustar para que a mochila não fique muito para baixo, para trás e acabe projetando seu corpo para trás, ou que ela fique muito para cima e fique empurrando a sua coluna para frente. Quem leva aquelas mochilas de carrinho ver a altura do carrinho, né, para você não ficar com o braço baixo puxando, tem que ver um carrinho que tem a altura ideal para que você consiga puxar ele e não ter nenhum problema, certo? Então aí a gente tem um pouquinho da curvatura da coluna vertebral. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema muscular, né? Então o sistema muscular do nosso corpo, a gente tem mais ou menos 650 músculos diferentes, e eles ajudam na nossa locomoção e na manutenção também da postura do nosso corpo e na posição dos órgãos internos do nosso corpo, né? Além disso, ele realiza pequenos movimentos, né, no nosso corpo, mais internos, né? E também são responsáveis pelas expressões do nosso rosto, né? Então, as expressões que a gente tem no nosso rosto são realizadas pelos músculos, né? Pelos músculos, né? E nas expressões faciais, os músculos do nosso corpo, eles nos possibilitam sorrir, mastigar, mastigar também, né? Mas manifestar expressões de sentimentos, né? Emocionais, quando a gente franze a testa ou quando a gente comprime as pálpebras dos olhos e por aí vai. Tudo isso é feito pelo sistema muscular, né? Então, vários músculos do nosso corpo, eles se movimentam quando a gente sorri. Então, por isso que a gente pode usar 17 músculos para sorrir. A gente, quando franze a testa, né, pode usar lá uns 43 músculos diferentes, né? Então, os músculos, eles são os órgãos formados por um grande número de células alongadas, que a gente chama das fibras musculares, e que tem no citoplasma uma grande quantidade de que a gente chama de miofibrilas, que são proteínas que vão ter a função contrátil. Ou seja, essas microfibrilas elas vão fazer com que os músculos eles tenham a capacidade de se contrair, ou seja, de se alongar e de se contrair. E esse processo de alongamento e contração dessas microfibrilas é o que possibilita que os músculos possam realizar os movimentos do nosso corpo, né? Então essas miofibrilas, elas são filamentos que são microscópicos, a gente não consegue ver, né, olho nu, só com um microscópio. Elas são formadas de proteínas e essas são como eu falei, são essas microfibrilas
que vão dar aos músculos a capacidade de se contrair e de se alongar, ou seja, de se encurtar, ou de se contrair, de se alongar, ou de se encurtar e relaxar. Então, esse processo de contração e relaxamento dos músculos é que vão possibilitar esses movimentos. Aqui a gente tem uma imagenzinha dos músculos do corpo, vocês podem ver. Você vê que os músculos eles não são iguais, né? A gente tem uma série de músculos diferentes, eles têm formas e estruturas diferentes, né? Os músculos eles vão se diferenciar pelo seu formato, pelo seu tamanho, que tem músculos que são grandes, tem como os da panturrilha, né? A batata aqui das nossas pernas, que a gente chama do gastrocnêmio. E outros músculos, a gente tem outros músculos que são pequenos, né? Alguns até minúsculos, né? Por exemplo, os músculos que, quando você fica arrepiado, que levanta os pelos do seu corpo, né? Fiquei arrepiado, tá assistindo aquele filme ou série, fica arrepiado. Eu tá com frio, os músculos ficam arrepiados. A gente tem músculos bem pequenininhos que vão levantar os pelos, né? Por exemplo. E a gente tem uma série de músculos, né? A gente tem o músculo esternocleidomastoide, que sai aqui dessa região aqui, vem até a região aqui do peito. A gente tem o trapézio, que são esses músculos daqui, o deltoide, que é o músculo do ombro, o bíceps, que é o músculo dessa parte aqui de cima do nosso braço. A gente tem o músculo sartório, que sai aqui dessa região da nossa cintura até quase lá atrás do nosso joelho, o reto abdominal, que fica aqui no nosso abdômen, o peitoral, que forma nossos peitos, o grande dorsal, que fica nas costas, ou seja, uma série de músculos. Professor, eu preciso decorar os músculos? Não. Vocês não precisam decorar os músculos, não. O esqueleto, sim. Os músculos, não se preocupe, porque eu não vou cobrar o nome dos músculos, não, certo? O que é que vocês vão precisar saber dos músculos do nosso corpo? Vocês vão precisar saber os 3 tipos de músculos que a gente tem no nosso corpo. Isso eu vou cobrar de vocês. A gente pode classificar os músculos do nosso corpo em 3 tipos, certo? Principais, que são o que a gente chama do músculo ou tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido não estriado ou tecido muscular liso, certo? Então a gente tem aqui o primeiro lá em cima, o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, que a gente também pode chamar de tecido muscular liso. São esses 3 que eu quero que vocês saibam quem são eles e quais são as funções deles, certo? Os músculos estriados esqueléticos, que são esses de cima, como o nome já diz, eles estão ligados ao esqueleto, aos ossos. Então, ele se caracteriza porque ele tem células com muitas estrias, né? Que a gente chama essas estrias, que a gente chama de divisões transversais. Estão vendo aí na imagem, essas bolinhas azuis são o núcleo das células, e vocês estão vendo que tem vários tracinhos, são essas estrias transversais, né? As contrações desses músculos são contrações que são rápidas e que são voluntárias, ou seja, o que quer dizer que são contrações voluntárias? São aquelas que nós temos controle, a gente consegue controlar essas contrações, nós podemos comandar essas ações, certo? Esses músculos eles são também denominados, que a gente chama também de, como falei, né, os estriados esqueléticos, né? Que eles estão presos aos tendões, né? E os tendões aos ossos, né? Então esses são os músculos que são responsáveis basicamente por nossa locomoção, pelo nosso deslocamento. O músculo estriado cardíaco, que é esse segundo aqui, ele é encontrado exclusivamente no coração, daí o nome dele, músculo estriado cardíaco. Só tem no coração esse tipo de músculo. Apesar de ser estriado, né, suas contrações elas são involuntárias, ou seja, a gente não tem controle sobre os movimentos do tecido muscular estriado cardíaco. E ele se caracteriza justamente por serem músculos de ação involuntária, e elas têm movimentações rítmicas e vigorosas, né? Ou seja, fortes, né? Que é que caracteriza os batimentos do nosso coração. Então, o tecido muscular estriado cardíaco só tem no coração, são de ações involuntárias e rítmicas, né? São as contrações desse músculo que garantem a circulação do sangue no nosso corpo, que o sangue começa a rodar por todo o nosso corpo e também aos pulmões para fazer a hematose, que a gente chama das trocas gasosas. Os músculos lisos, que são esses aqui de baixo, ou os tecidos musculares não estriados, eles são constituídos, como o nome diz aí, são lisos
ou sem estrias. Como vocês podem ver na imagem, ele não tem as estrias que são esses tracinhos aí, certo? Então eles não apresentam estrias. Eles têm contrações lentas, ou seja, as contrações deles ocorrem de forma devagar, né, por assim dizer, e são também involuntários, ou seja, você não tem controle sobre essas ações. Ou seja, o tecido muscular liso ele não se contrai de acordo com nossa vontade, né? A gente não consegue controlar essas ações, né? Então a musculatura lisa é encontrada na maioria dos nossos órgãos internos do nosso corpo, por exemplo, no estômago, no intestino, na bexiga. Aí você faz, professor, mas na bexiga eu consigo controlar quando eu vou fazer xixi ou não. Mas você não tem um controle total, é parcial. Porque quando sua bexiga fica cheia no limite, ela abre sozinha e você faz xixi nas calças. Então você não tem controle total sobre ela. A mesma coisa da respiração. Professor, mas eu consigo prender a respiração, respirar mais rápido, mais lento. Mas, por exemplo, você não consegue prender a respiração para sempre. Chega uma hora que o seu corpo respira sozinho. Então você não tem o controle total sobre esse tipo de ação, sobre esse tipo de movimento. Então a gente diz aí que é um movimento involuntário, né? Então o tecido muscular estriado esquelético ele se caracteriza por ações voluntárias e rápidas, ou seja, nosso controle. O tecido muscular estriado cardíaco ele tem ações involuntárias e ele está no coração, os movimentos rítmicos do bombeamento do sangue no coração. E o tecido muscular liso ou não estriado ele se caracteriza por ações lentas e não voluntárias também, ou seja, ele não tem controle sobre essas ações. Então, nossos músculos têm as suas características, né, de contrabilidade e elasticidade. Né? Tá? A contrabilidade é a propriedade que permite os músculos se contrair, gerando movimento. Então, quando o músculo se contrai, ele se torna mais curto e, ao relaxar, ele se torna mais longo. Né? E a propriedade do músculo de se distender, ou seja, se distender e voltar ao tamanho depois de cessar a pressão, é da elasticidade. Então, ele consegue se contrair em muito tamanho, mas ele pode voltar ao seu tamanho normal, né? Então a locomoção do sistema ósseo, ou seja, o deslocamento do nosso sistema ósseo, da contração muscular e dos estímulos que vêm do sistema nervoso e da energia do nosso corpo, e toda a energia do nosso corpo que vai exercer esse movimento. Então a ação conjunta do sistema esquelético, do sistema muscular e do sistema nervoso é que vai possibilitar os nossos movimentos, né? Então quando um músculo se contrai, o outro relaxa e vice-versa, né? Então, como os músculos eles só podem puxar, para que, ou seja, quando ele se contrai, ele puxa, quando ele relaxa, ele despuxa, os movimentos musculares é necessário um par de músculos trabalhando sempre em conjunto, né? Então, os músculos assim, sempre estão em pares conjuntos. Então, quando um puxa em um sentido, o outro faz a mesma coisa, mas no sentido contrário. Então, você tem sempre músculos trabalhando de forma oposta para que as movimentações elas consigam ocorrer, certo? Então tá aí um pouquinho do sistema muscular. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.